Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade, de paz. Que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas, sobretudo, nos sentirmos unidos em torno desta mensagem que esclarece, que consola, dessa mensagem que nos dá a oportunidade de caminharmos com mais discernimento, com mais equilíbrio, com mais harmonia, mesmo num mundo de provas e expiações como o nosso, mesmo em um mundo com muitas aflições. Essa mensagem que nos ajuda a sermos mais fraternos e essa mensagem que nos faz experimentar o caminho do bem. Hoje nós vamos refletir a respeito do caminho para a felicidade. Precisamos, porém, inicialmente, abordar três enfoques, três pontos fundamentais que caracterizam os tempos atuais. Um desses pontos diz respeito à tecnologia, outro diz respeito à própria vida e outro diz respeito a questões importantíssimas sobre o nosso existir. Com relação à tecnologia, nós temos que compreender que a tecnologia é um processo de desenvolvimento intelectual, material, que está à nossa disposição para que a vida possa ter mais qualidade e que nós tenhamos mais tempo para o convívio como seres gregários que somos, com a família, com os amigos, e que tenhamos mais tempo para pensar na qualidade de vida que precisamos ter. Entretanto, não é o que se observa como característica na atualidade. O uso excessivo e indiscriminado dos recursos tecnológicos, da telemática, das plataformas de telecomunicação, associada à plataforma da informática, tem nos roubado muito tempo precioso, tem nos acelerado a vida e, como consequências diretas, nós estamos nos descaracterizando da nossa principal característica de seres humanos. A inteligência artificial, que é resultado da nossa capacidade de pensar como seres, espíritos, seres pensantes, está invertendo o processo. Nós estamos a serviço da tecnologia quando não temos mais a capacidade de distinguir o uso adequado desses recursos. E aí, como consequência, nós temos a sensação de que não temos mais tempo para nada, nós temos a sensação de que o dia precisa ter 30 horas, nós não temos mais paciência pela pressão que nos é imposta em função da capacidade de produção que a própria tecnologia gera e, como consequência ainda direta, avassaladora, a violência e, sobretudo, a impaciência que graça em nossa sociedade. Na questão 120 de O Consolador, Emmanuel, espírito da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, responde a seguinte pergunta que lhe foi formulada: a inteligência pode ser desenvolvida sem o sentimento? E Emmanuel nos responde que a inteligência
não pode ser desenvolvida dissociada do sentimento. E esse divórcio, essa desconexão entre o processo racional da inteligência e do coração é a principal causa das nossas aflições e dos nossos desencontros. E diz que é necessário que tenhamos com urgência a nossa capacidade de agir sobre as condições e as oportunidades, sejam elas materiais ou da vida de relação, comportamentais do nosso dia, para que o nosso desenvolvimento não sofra descontinuidade e dificuldades de recomposição, que é a grande questão, que é o terceiro ponto de reflexão. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de refletir e de refazimento, não só das energias físicas, mas sobretudo também de refazimento emocional do nosso sentimento para o processo de renovação espiritual. Nós estamos todos aqui na Terra com o objetivo principal de crescermos para Deus, convivendo e compartilhando, nos solidarizando com o nosso próximo mais próximo, esteja ele na família, na via pública ou no trabalho. E Emmanuel, então, conclui na resposta que o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo-se dos valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Os principais acontecimentos, então, que são decorrentes é a nossa perda da capacidade de aproveitar melhor o nosso tempo. O tempo é um recurso valoroso, equânime. O tempo está disponível para todo mundo, para que possamos, através do tempo, realizarmos, dentro do nosso propósito de vida, coisas que sejam úteis e boas para nós e para a sociedade à nossa volta. Outra questão não menos importante é que estamos nos tornando autômatos. Nós somos quase que robôs humanos, quase que marionete de um sistema, porque nós paramos de refletir e de pensar em como estamos nos comportando diante desses novos recursos que chegaram, das imposições que nos são feitas, e com essa automação no piloto automático, nós acabamos não tendo a sensibilidade da vida de relação, da vida em família, do nosso filho, da nossa esposa, dos nossos amigos, e que muitos deles temos notícias que adoecem, que entram em crise, que entram em desespero, que entram em processos psicológicos mais agudos, de depressão, e que os levam à loucura e a muitos ao suicídio, aqueles que estão no nosso lado, aqueles que estão convivendo conosco. Mas por que isto acontece e nos surpreendemos? Porque nós não olhamos face to face. O nosso face é através do Facebook. Nós não olhamos o nosso próximo mais próximo nos olhos. Nós não percebemos as variações emocionais. Nós não conversamos. Nós não dialogamos. Nós temos uma vida que se tornou solitária porque nós nos deixamos envolver pelo processo egoístico de nos preocuparmos só com os nossos interesses. Então, existem muitos caminhos longos, caminhos curtos, caminhos
que nos conduzem ao desespero, caminhos que nos conduzem ao crime, caminhos que nos conduzem à loucura, à perda do equilíbrio emocional, caminhos que nos conduzem, infelizmente, ao suicídio, caminhos que nos levam ao arrependimento. E outros caminhos mais longos que nos facultam a embriaguez dos sentidos, os desregramentos emocionais, e também nós temos o caminho da nossa vida, que nós temos que garantir um resultado para aproveitarmos bem a nossa reencarnação. E segundo Emmanuel, Espírito, na Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, poucos de nós somos os completistas. O que são os completistas? Aqueles que conseguem executar com qualidade, com equilíbrio, com correção, executar o planejamento reencarnatório que foi feito no mundo espiritual pelos nossos amigos, pelos nossos anjos guardiães, pelos nossos tutores, planejaram conosco a nossa reencarnação para que pudéssemos caminhar com segurança, estão conosco e pelo fio da inspiração muitas vezes nos ajudam a corrigir o rumo, mas quando nós estamos obcecados por uma vida individualista, egoísta, muitas vezes eles não têm acesso a nos inspirar e a nos sugerir alterações. Essa é a principal razão pela qual é importante que nós sempre façamos a nossa meditação diária, a nossa reflexão, uma leitura de conteúdo superior, para que a gente possa ter o equilíbrio entre o racional e o emocional. E aí passemos a ter a capacidade de discernir e de nos colocarmos na trilha correta, no rumo correto, para que o final deste rumo seja o êxito e não o nosso fracasso. Existem muitas formas de caminhar. Podemos caminhar caracterizada com características da insensatez, caminhando então, agindo como marionetes, sem pensarmos o que fazemos, mas agirmos como os outros querem que hajamos, sem pensar, e vamos então construindo uma vida sem propósito. Mudamos com a tecnologia, mudamos com a moda e vamos consumindo e tendo desejos que, sem passar pelo frio daquilo que é conveniente, do que não é conveniente. Nós temos caminhos que são caracterizados pelo egoísmo. Agimos só pensando no nosso benefício próprio e, como consequência, ao passar do tempo, nós vamos nos sentindo sós, solitários, e vamos, com o tempo, colher muitos desconfortos resultantes dessa vida solitária, né? Resultantes de um processo de interesse, de foco só dos nossos interesses pessoais. Nós temos também uma vida caracterizada por precipitações, quando agimos sem pensar e quando identificamos as ações que tomamos, muitas delas nos arrependemos e não temos como mais retornar, e sim recomeçar. A precipitação é um agir sem reflexão, que atiramos-nos aos caminhos e colhemos sofrimentos inenarráveis. Temos também caminhos que são de ações perversas, tem aqueles que agem de forma perversa, que agem
com iniquidade e perdem-se nas sombras espessas e escuras. Nós temos caminhos que nos levam à fraternidade, ao bem, à bondade, e caminhos que nos trazem a esperança, né? A certeza de um futuro melhor. Essa esperança significa espera, mas uma espera ativa através de um trabalho cuidadoso, de cumpridores do dever, e deixando que Deus nos conduza ao melhor, às melhores oportunidades. Nós temos também caminhos caracterizados pelo carinho, pela caridade, e que nos movimentam as ações dignificadoras, as ações de sacrifício, mas como consequência nós temos uma paz interior resultante deste convívio fraterno com o nosso próximo em condições de dificuldade, que conseguimos minorar essas aflições e essas dificuldades. Tem aqueles que têm também uma forma de caminhar apostólica, regidas pelo amor, pelo desinteresse, elegem os caminhos da dignificação do ser humano e repousam, então, por conseguinte, numa psicosfera de ventura, de bem-aventurança. Quando nós falamos a respeito do caminho da felicidade, nós não podemos deixar de fazer 3 referências sobre felicidade. A primeira referência é de Mohandas Karamchand Gandhi. Ele nos diz que felicidade é quando você pensa o que você diz, é quando você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonias. Pensar, dizer e fazer conectados. Isto é felicidade. Então nós temos que ter coerência, né? É o aprendizado e a vivência. E é o pensamento enriquecido que vai gerar ação, pensamento enobrecido, ação enobrecida, harmonia dentro da vida. Joana de Ângeles, a respeito, espírito, pela lavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, no livro Rumos Libertadores, ela nos diz que a felicidade, dando-nos uma nova abordagem, uma outra abordagem, ela nos diz que a felicidade é construção demorada, de caráter individual e intransferível. Ora, se a felicidade é construção demorada, nós precisamos ter o tempo para esta construção. De caráter individual, nós precisamos ter a consciência de que precisamos agir de conformidade com as leis que regem o processo do progresso. Essas leis estão apresentadas, todas elas, pelas lições máximas de Nosso Senhor Jesus Cristo e estão registradas em nossa consciência. E ainda, um outro aspecto é a questão 922 do Livro dos Espíritos, que traz o seguinte conceito de felicidade. Kardec perguntou aos espíritos sobre a questão da felicidade e os espíritos lhe responderam que o conceito de felicidade atual e futura pode ser resumido nas seguintes orientações. Para a vida material, a felicidade é a posse
do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Dois aspectos importantes: o aspecto material e o aspecto espiritual. No aspecto material, o necessário. E no aspecto moral, a questão da consciência tranquila e da fé no futuro. Nós não estamos aqui, em definitivo, aqui é uma passagem. Nós temos um início e não temos fim. A vida é eterna. Mas nós estamos caminhando, nos desenvolvendo, pelas circunstâncias, pela lei determinística do progresso, quer queiramos ou não, nós vamos progredir, conscientes ou inconscientemente, pelas circunstâncias que são configuradas para o nosso aprendizado, e cada um tem o seu aprendizado particularizado. E então nós temos que levar em consideração a questão do tempo. Porque se a felicidade, segundo Joana de Ângeles, é construção demorada e de caráter individual e intransferível, e como na questão do Kardec ele fala que na questão, no aspecto da felicidade, do aspecto moral, na fé no futuro, então o futuro, para que nós possamos chegar no futuro, nós temos um percurso, nós temos um caminho, nós precisaremos do tempo. A evolução não dá saltos. Nós vamos crescendo passo a passo à medida em que nós vamos adquirindo experiências dentro da pedagogia divina. Nós vamos nos sentindo mais preparados, vamos nos aproximando mais de Deus, vamos compreendendo mais as leis imutáveis que regem o nosso existir, aqui em qualquer lugar do universo, e nós vamos então despertando a nossa consciência superior, que estão registradas em nossa intimidade, que são as leis imutáveis. E como nós temos que fazer uma abordagem, é importante fazermos então uma abordagem do tempo, nós temos que fazer algumas questões sobre o tempo. Qual é o valor do tempo? O valor do tempo é o valor que cada um lhe dá. O tempo para mim é diferente do tempo para você, porque nós somos seres distintos, que pensamos de forma distinta e, portanto, vamos valorizar o tempo de acordo com a nossa capacidade de discernimento da importância do tempo. O tempo é um recurso equânime, democrático, porque é igual para todo mundo. Cada dia tem 24 horas. Todos nós, sem exceção, 7 bilhões e meio de pessoas que tem na Terra, têm as mesmas 24 horas em cada dia dentro da sua reencarnação. E como temos usado o nosso tempo? Muitas pessoas me dizem, principalmente os alunos, porque eu sou professor, os alunos me dizem: professor, não tenho mais tempo, não tenho tempo para nada. Mas tempo é uma questão de administração e de preferência. Se nós tivermos valores, nós vamos olhar para o tempo e vamos valorizá-lo de acordo com os nossos valores, de acordo com a nossa capacidade de discernir, na identificação da importância de cada hora, de cada dia, de cada mês, de cada ano, de cada década, dentro da nossa oportunidade reencarnatória. Dentro das nossas 24 horas, vamos fazer uma pequeno cálculo aritmético.
O dia tem 24 horas. Nós dormimos aproximadamente 8 horas por dia. Então, das 24 menos 8, sobram 16 horas. Dessas 16 horas, nós trabalhamos mais ou menos 10 horas. Então, dessas 16 horas, sobram 6 horas. Dessas 6 horas, nós utilizamos 2 horas para as nossas refeições. Sobram 4 horas. Dessas 4 horas, nós usamos umas 2 horas para a nossa higiene e sobram 2 horas. Sobram 2 horas. Mas aí vocês vão dizer assim, mas nós trabalhamos mais do que 10 horas. Mas a gente não pode trabalhar mais do que 10 horas todos os dias, a vida inteira. Nós comemos, usamos o tempo do nosso almoço, diminuímos o nosso tempo do almoço e para sobrar um pouco mais de hora para o trabalho. Nós não podemos reduzir o tempo do nosso almoço, que é um momento de recuperação de energias. Então nós temos que buscar objetividade no nosso dia para que a gente não desperdice tempo com atividades que não vão contribuir para que sobre mais tempo para a utilização do tempo com qualidade. O que é o tempo com qualidade? É o tempo para a leitura, é o tempo para o convívio com a família, é o tempo para a visita a um amigo, a um familiar, é o tempo para você, para a nossa reflexão individual. Então, o hábito e a organização do tempo nos ajudam a termos um caminhar com mais proveito. Quando Emmanuel falou para Chico Xavier, Emmanuel Espírito, falou para Chico Xavier que eles iam ter um trabalho, né, na comunicação, através da psicografia, que iam fazer o trabalho de escrever livros. Emmanuel disse para Chico que era preciso ter 3 coisas. A primeira delas era a disciplina. Disciplina é um regime de ordem interna que nos faz agir com um pouco de atenção e sacrifício para conquistarmos benefícios, e esse esforço interior que fazemos é porque nós temos a capacidade de identificar, se o fizermos, vamos ter benefícios muito maiores do que o esforço que a gente está despendendo. Então ele disse, disciplina é a primeira orientação. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. E nessa mesma direção, Joana de Ângeles Espírito, pela Lavra Mediúnica de Divaldo Franco, disse que o sucesso depende da decisão, da disciplina, da perseverança e da espiritualidade. Decisão, para que você possa decidir, você tem que ter informações, você tem que ter referências para distinguir o certo do errado, o que é conveniente do que não é. Decisão, disciplina, este regime de ordem interior, e perseverança. Porque você pode ser disciplinado por um tempo, mas quando surge um pouco mais de dificuldade, a gente muitas vezes perde essa disciplina por não ter a perseverança e sempre nessas decisões com um propósito superior de espiritualidade. Então, o caminho com sucesso depende de valores. E aí nós temos aí um enorme muitos exemplos. Por exemplo, na vida de Maria de Magdala, ela, atendida por Jesus, ela tomou o rumo libertador e conduziu a madrugada à sua ressurreição, posteriormente aos sublimes cimos da vida. Helen Keller era cega, surda e muda. Escolheu o rumo da libertação interior e, saindo da amargura
que se poderia vitalizar, encontrou a alegria de viver ensinando a técnica da felicidade para todos. Eichmann, homem culto gozando de saúde física perfeita, vitimado pelas paixões de desenvolver uma raça pura, elegeu este rumo de extermínio de 6 milhões de judeus. Judas, embora carinhosamente assistido por Jesus, saindo da amargura que se poderia vitalizar, encontrou a alegria de viver ensinando a técnica da felicidade para todos. Nós tivemos um encontro de Chico Xavier com um de seus amigos no interior de Minas, numa viagem pitoresca, numa viagem curta, e Chico foi então visitar o seu amigo. E lá eles iam passar nesses 2 dias um filme, um documentário sobre a psicografia. Chico concordou em participar e este filme seria passado na Escola Jesus Cristo, onde esse amigo de Chico Xavier lecionava. E antes de iniciar a atividade da exposição do filme, Chico, sempre numa conversa fraterna e produtiva, contou a um pequeno grupo de pessoas que ali estavam que certa feita ele havia solicitado, quando se sentia em desconforto, solicitado a Emmanuel que lhe ajudasse a compreender melhor esses momentos de desconforto. E perguntou então a Emmanuel, dizendo aos amigos, fez a seguinte pergunta: Emmanuel, posso lhe fazer uma pergunta? E Emmanuel consentiu, sim. E Chico lhe fez a seguinte pergunta: como acertar? Olha que pergunta interessante. Como acertar? Não é o que, é como acertar, é a prática. É uma simples interrogação, porém que traz dentro dessa interrogação a ânsia, a preocupação de caminhar no caminho estreito, sem diversação, sem escape, sem sair do trilho. E Emmanuel, sempre bondoso, lhe respondeu: meu filho, procura cumprir o seu dever da melhor maneira possível. Procura cumprir o seu dever da maneira melhor possível. E diz assim: de modo a guardar a paz da sua consciência. O resto, entrega para Jesus. Cumprir o seu dever da melhor maneira possível. De modo a guardar a paz de consciência. O que é a paz de consciência? Tudo fiz para cumprir o meu dever. O meu dever no trabalho, o meu dever como filho, o meu dever como pai, o meu dever como amigo, o meu dever como irmão, o meu dever fraterno para com a sociedade, para com a família não consanguínea, para com a família consanguínea. E nesta pergunta, o norte sobre a forma de caminhar, cumprindo com qualidade, com esmero, as nossas obrigações, para podermos desfrutar
da consciência tranquila, da consciência em paz. Remy Goumont, a esse respeito, um filósofo, disse: a verdadeira ciência está situada além da chamada ciência, porque a ciência da consciência desperta para um processo de encontro fraterno e solidário com o outro, é a verdadeira ciência da vida e que poderíamos resumir em uma palavra como amor. E aí, nessa mesma direção, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo a nos falar: eu sou mestre, bom é o Pai. Mestre é todo aquele que ensina. Nós somos mestres, porque de uma certa forma, nós, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de nos conduzirmos, nós estamos sendo uma mensagem viva. Jesus Cristo foi o nosso modelo, a mensagem viva da luz, do esclarecimento, do norte verdadeiro. São lições de referência. Como Emmanuel respondeu a Chico: viva de conformidade, no cumprimento com o seu dever, com a maior qualidade possível, e aguarda a paz da consciência, e o resto deixa para Jesus, que é o nosso timoneiro, que nos ajuda, e nós estamos sendo ajudados por aqueles irmãos que nos tutelam a caminhada para a conquista da felicidade, nos intuem positivamente e, por questão de afinidade e sintonia, nós captamos, se nós estivermos no caminho do bem, na rota do bem-querer, na rota da caridade, na rota do bem-proceder, nós vamos nos aproximar dos espíritos irmãos superiores e vamos sintonizar, nós vamos sentir o que devemos fazer e vamos caminhando com mais equilíbrio, com mais segurança, com mais verdade, com mais confiança na assertiva do nosso planejamento reencarnatório. Muitos são os exemplos daqueles que viveram com o reflexo da sua personalidade, da sua bagagem, da sua experiência. Dentre eles nós podemos citar Pedro. Pedro negou o amigo vencido pelos conflitos íntimos. Judas traiu Jesus porque cultivou conflitos íntimos. Nicodemos o procurou porque desejava esclarecer conflitos íntimos. Maria Magdala seguiu-lhe as pegadas a fim de libertar-se dos conflitos íntimos. Todos eles e todos nós trazemos ainda, enquanto a caminho da plenitude, enquanto a caminho da felicidade absoluta, conflitos íntimos, interrogações, resultantes da nossa ignorância, das nossas experiências positivas e negativas, das nossas tendências do passado, do presente. Todos nós trazemos conflitos e bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. A mensagem do Cristo nos consola porque nos esclarece e nos retira dos conflitos íntimos e nos permite caminhar com mais equilíbrio, com mais harmonia e com mais paz. Jesus e Paulo. Jesus disse-nos: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo acrescenta dizendo: mas praticando a verdade em amor. Praticando a verdade em amor. A verdade são essas leis superiores. Amar viver o bem,
amar ser fraterno, amar ser altruísta, amar ser solidário, amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem muito linda sobre o desejo, de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do livro Sinal Verde. Me permitam ler, porque eu não quero deixar de lado nenhuma palavra, nenhuma vírgula fora do lugar. Diz-nos então na mensagem André Luiz: desejo é realização antecipada. Querendo mentalizamos, mentalizando agimos, agindo atraímos e atraindo realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimado a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossas próprias escolhas. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objeto a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e acharás, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Assim, nós encerramos com essa belíssima reflexão de André Luiz, destacando apenas que, quando nós procurarmos o caminho do amor, com o firme propósito e desejo de o realizar, nós o encontraremos. E não nos esqueçamos de que para a conquista da felicidade, que é um individual intransferível e que precisamos do tempo, nós temos que adentrar o caminho e a forma de caminhar que Jesus, como lição viva, nos deixou. Que Deus nos envolva em paz e que nos renove a oportunidade do encontro para novas reflexões. Muita paz a todos.